Pessoal, eu dei start aqui na gravação da aula ao vivo de hoje. Deixa eu compartilhar antes aqui as diretrizes do cenário digital, tá? E aí depois a gente volta com a nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Só reforçando aqui, eu vi que já tem 6 postagens aqui de momento presencial, tá? Eu não finalizei todas aqui não, tá, pessoal? Mas aí eu sei que já até do dia 24, né? As de ontem já tem. Provavelmente logo mais a de ontem já vai estar disponível aí, né? E aí, hoje, nós vamos dar continuidade aqui, ó, já só recapitulando aqui. Olha, na aula 3, que foi a aula passada aqui, ó, a gente fez o início aqui, né, com o cálculo das luminárias, tá? Então a gente vai continuar aqui. Vou pegar a nossa planta um. Então a gente estava no cálculo operacional aqui para dimensionar a quantidade de iluminação. Daí hoje eu acredito que a gente já termina, só falta o quarto um e o 2. E daí a gente já inicia com as tomadas aqui, tá? Deixa eu pegar o nosso rascunho. Hum, É porque foi parar em outro lugar aqui. Achei que ainda estava carregando. Isso, a gente finalizou com a sala. Então vamos lá. Fazer uma linha aqui. Deixa eu tirar o menu daqui. Então, o menu que fica aqui na tela, aí só eu que vejo que ele atrapalha aqui, ó. Então, sala, dimensionou, né? Lembrando que foi o somatório, né? Que aí deu 400 aqui, né? É, Vamos chamar o quarto um de Q1, né? E lá na própria NBS 5410 chama de dormitório, tá? Nomenclatura ali. E eu me lembro há muito tempo, lá na década de 80, quando se alugava uma casa,
E realmente aparecia lá, casa com 2 dormitórios. Não falava com 2 quartos, né? Aí eu acredito que na hora que você faz porque no jornal, na hora que você publica, a quantidade, o tamanho do quadrado lá, né? E porque eu já diagramei já para o jornal. E aí, naquela quantidade ali, você coloca uma quantidade de letras, né? Quanto mais letra, mais caro fica. Aí, dormitório relacionado a quarto, né? Fica um tamanho muito maior aí. Acredito que o pessoal migrou para quarto em função disso. Então, ó, 15,16 metro quadrado. Maior aqui é a parte lógica lá. Lembra no Excel? No Excel não tem um recurso lá de verificação de lógica, né? Porque não sei se você sabe, o Excel, como se disse, a gente abriu o capô do carro lá, né? Do Excel, a gente vai ver um Visual Basic ali, né? Então, 15,16 é maior, quer dizer que desses 15,16 e como é quarto, né? Lembra que para quartos, salas, né? Você aloca, verdade para todos, né? Iluminação, ele é o mesmo critério. Agora, tomada que não. Eu já estava me adiantando aqui, já aloca 6 metros quadrados, 100 volt-ampere, a gente já sabe que já tem a carga de 100 volt-ampere, e aí a gente começa, né? O que sobra desses 6 aqui, ó, já vamos lá aqui na nossa calculadora aqui. Então, de 15,16 menos os 6 metros que já alocou 100. Então, sobrou 9,16. Aí lembra que a partir de agora, o primeiro é 100. O segundo vai dar 60 volt-ampere, né? Então, e não é mais 6 metros quadrados, né? Você pega 4 metros quadrados inteiro e aloca 60 volt-ampere. Disso vai sobrar, ó, é menos 4, 5,16. Menos 4 metros quadrados, a gente já sabe que tem. Enquanto eu tiver 4 metros quadrados inteiro ou maior, eu vou retirando até não sobrar mais nada. Ou até sobrar menos que 4. Ó, já temos. Agora acredito que vai. Ó, menos 4 vai sobrar 1,16. Ótimo. Então, o Q1 aqui, ó, é 100 mais 60, 160. Mais 60 dá 220, ó, porque 6 vezes 2, 12, né? Então, 120 mais 100, 220. Eu acredito que eles colocam, quem projetou aqui, né? Porque geralmente, pessoal, numa instituição que oferece curso superior e curso técnico, geralmente quem projeta a, a disciplina, né? É baseada no ementa, né? Mas aí tem um pessoal, né, que geralmente é da área, né? Geralmente é um engenheiro eletricista, né? Acompanhado por um pedagogo aí, né? Ainda mais que aqui no Senai é o método pedagógico através de situação de aprendizagem, ou seja,
essa arquitetura que a gente está fazendo aqui, ela poderia ser de um cliente. Por isso que tem um contexto, né? Lá da casa, que aí você, a partir dessa casa aqui, que poderia ser uma casa em que você moraria, né? Ou seja, tudo factível, né? Tudo que poderia ser real. A situação de aprendizagem, ela aparece nesse sentido aí, né? Que é para você, já que é porque antigamente, vou pegar lá na minha época, né? Na minha época, você estudava a teoria primeiro e tal, e aí só depois, quando você estagiava, é que você tinha contato com o mundo do trabalho, o mundo profissional. Você fazer uma disciplina projetada com o conceito da situação de aprendizagem, ou seja, em vez de você usar uma situação fictícia, vocês já viram aqueles problemas de matemática? Fulano, né, compra 3/4 de uma barra de chocolate. Quem que compra 3/4 de uma barra de chocolate? Ninguém, né? Mas se você dividir ali, né, a falar que eu tenho uma viga, eu tenho ali um pedaço de madeira, né, para o curso lá de movelaria, e falar que eu tenho, né, de um inteiro ali, eu tenho que cortar em 4 partes, né? Ou seja, 3 dessas 4 partes vão ser 3/4. Aí assim o aluno entende mais, né? Entende melhor, né? Do que essas situações fictícias que sem pé nem cabeça. Geralmente, né? A matemática ela está impregnada dessas situações assim sem pé nem cabeça que você imagina quem que vai fazer isso, gente? Aí, né? Principalmente quando o aluno começa a estudar a física, né? O que que é a física? Nada mais é do que matemática aplicada a fenômenos que ocorrem na vida real. Fenômenos de transmissão de calor, transmissão de energia elétrica, geração de energia, né? É cálculo de potência, ou seja, o trabalho que aquele equipamento, no caso trabalho elétrico, né, que aquele equipamento vai fazer, né, quanto que aquele equipamento suporta ali, né, e geralmente se for elétrico, ele vai ter uma diferença de potencial aplicada nos terminais dele, né, se ele for monofásico, ou se for bifásico, ou se for trifásico. Então, as situações da física, elas trazem um sentido às situações da matemática pura e aplicada, né? Ou seja, simplesmente abstrato. O ser humano, ele tem que ter um nível de cognição mínimo, né? Ou pelo menos a partir desse nível de cognição mínima, ele tem que começar a desenvolver, né? E uma barreira grande é nos anos iniciais você começar com aquela matemática extremamente abstrata ali, né? E você, né, não dá um tom de realidade ali. Quando você sabe o porquê, sabe o motivo, fica muito mais fácil de você compreender do que você estudar uma coisa. Ah, estude o sinal dessa equação. Beleza, para quê? Onde que eu vou usar isso? Eu vou capinar o lote, né? Estudando o sinal da equação? Provavelmente não. Mas, né, no estudo aí de funções, né? Funções que na sua gênese ali, dentro do, como se diz, abrir o capô do carro ali, e você vê que aquela função ela tem um comportamento linear, né? Que são as equações do primeiro grau ou um comportamento parabólico, né? E tanto a parabólica quanto um comportamento linear, ele pode ser crescente ou pode ser decrescente. Aí imagina o dono de uma loja, ele tem o preço de algum produto ali com comportamento linear, e aí na hora dele criar aquela fórmula, ele vai criar uma fórmula em que o A, né,
que é, lembra que na equação lá do primeiro grau, né, o termo que acompanha o x aqui, ó, é ax mais b, o f de x, né, ou mais conhecido como y, né? Se esse a ele for positivo, aqui é o x, aqui é o y. Se esse a for positivo, com certeza encontra. Por que que você encontra as raízes? Para você encontrar o ponto do eixo X em que esse gráfico linear, nessa reta, toca. E a partir dele, você vai saber se ele é crescente ou decrescente. Se for positivo, é crescente. Se o professor, nos anos iniciais, lá na matemática, explicasse, falando, né, dessa questão, é uma fórmula para você dimensionar ali o custo, né? O custo, por exemplo, hoje o pessoal faz bolo de pote, né? Faz roupa, vende aí na feira, né? Na feira, Feira do Sol, Feira da Lua ali, né? Se você trazer para o mundo real, a matemática fica mais inteligível. Agora, você falar, não, uma função do primeiro grau. Ela é crescente, ela é decrescente, estudo do sinal, tudo da raiz aqui, ó, para a direita é positivo, da raiz para a esquerda é negativo. Simplesmente falar isso, o aluno vai olhar e o Kiko, né? Para que isso? Então você tem que, através de uma metodologia de ensino, né? No caso, uma situação de aprendizagem, igual a gente está vendo aqui o cálculo, né? Um cálculo baseado em quê? E no método científico. O que é o método científico? Usa estatística, né? Pegaram as residências ali, né? Já que é uma, a gente sabe, né? Agora a gente sabe que é uma norma internacional que foi traduzida e comprada pelo Brasil e deram o número de NBR 5410, né? Então esses dados são da onde? São do Brasil? Não, é lá dos Estados Unidos. Então aí tem residência de alto padrão, tem de médio e tem de baixo padrão. Geralmente a de alto padrão ela tem o quê? Uma metragem, né, quadrada maior. A de médio está ali intermediária. O de baixo padrão não. A metragem geralmente é uma casa muito pequena. E digo mais, se você for fazer uma comparação aqui com a realidade do Brasil, a de baixo padrão, nossa, é bem menor, mas muito menor do que a de baixo padrão lá nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, né? Talvez se essa norma tivesse sido criada aqui no Brasil, né? Talvez esses 6 metros quadrados fosse 3. Aí faz uma média ponderada ali, né? Considerando o peso do alto padrão, do médio padrão, do baixo padrão. E aí você encontra esses 6 metros quadrados, né? Porque dá aquela impressão de que o cara falou, Moisés, a partir de hoje vai ser 6 metros quadrados o padrão, né? Da média das áreas de uma edificação, ou predial, ou comercial, ou industrial. Ali vai ser na média ali, né? Não, ele não tirou do nada, não tirou da cartola. Esses 6 metros quadrados, ele tem um motivo. Então, o problema no ensino aí na atualidade aí, né? Na verdade, o ensino antigo, né? Mais antigo, era você, muitas disciplinas eram, por exemplo, história, geografia, era o quê? Era só data. Você decorava data, um monte de data ali, mas você não entendia o conceito. O que que o feudalismo é? É um modo de produção. É o modo de produção que é mais manufatureiro, você não tem indústria. Do feudalismo ali, né, foi, né, começou a aparecer excedentes ali, excedentes de produção, né? Depois veio a primeira revolução industrial ali, né? O sistema, até o sistema, né, do país que era no feudalismo era absolutista, ou seja, eram reis, não tinha.
Não era igual aqui que é o presidencialismo aqui, né? Que você elege de 4 em 4 anos, né? É uma família real, né? Os absolutistas aí, até isso faz com que o modo de produção, né? O modo como a sociedade ela evolui, como ela cresce, como ela se desenvolve, os problemas que essa sociedade tem, né? Você entender isso pouco me interessa que foi em 1800 em Guaraná de Rolha que o feudalismo se instaurou. O mais importante é você saber o que é o feudalismo, o que é o capitalismo, né? O que é o livre comércio, o que essa matemática que eu utilizo aqui vai implicar, né? Por exemplo, num projeto elétrico aqui, que a arquitetura tem a ver, por que que eu faço esse cálculo com essa área aqui, né? Então, o aluno ele precisa de sentido. Na hora que ele entende o sentido, fica mais fácil ele desenvolver. Por isso que a gente está fazendo esse cálculo de forma homeopática aqui, né? Fazendo o cálculo. Eu sei que ele é cansativo, né? Mas a repetição com o sentido leva você a entender o princípio. Porque lá no mundo do trabalho, você vai saber o princípio para quê? Para você ensinar para outros, para você saber como que os programas lá, por exemplo, o programa que o seu cadista, que o seu desenhista, né, ou o seu projetista lá na indústria, na empresa, ele utiliza. Você sabe como é que ele funciona. Você vê um resultado ali, você fala, olha, esse programa aqui está bugado. Ele não deveria ter dado esse tanto de ponto de iluminação, esse tanto de ponto de força, tá? Tem algo errado aí, né? É porque você aprendeu o princípio, você não decorou coisas, né? Você viu que cada cálculo tem um sentido, tem um porquê, que ele não é um cálculo aleatório tirado do vazio, tá? Então é importante a gente utilizar esse método, né, a situação de aprendizagem para a gente refletir sobre o trabalho que a gente faz aqui, né, no mundo do trabalho aqui, né, no caso de fazer projeto. Então esse 220 aqui, ó, tudo isso foi para falar que esse 220 ele foi de propósito, por quê? Porque 220 está associado ao quê? À tensão monofásica da rede. Você tem que desvincular o valor, ó. O aluno ele tem que aprender a ler o valor numérico, mas também a ler a unidade de medida. A unidade de medida vai me revelar o que que esse número aleatório significa. Porque 220 sozinho, você sabe que provavelmente, né? Seu cérebro até faz um cálculo. Provavelmente é o que? Tensão elétrica. Mas na hora que você vê que é volt ampere, é potência aparente, que vocês aprenderam lá em eletricidade, você sabe que é potência total ou potência aparente. Então é 220, mas é potência, não é nível de tensão, tá? Daí, depois que você dimensiona, né, a potência para alocada para a carga, né, é no mínimo um ponto. Quer dizer que eu dimensionei 220 volt-ampere de potência aparente. Se eu, projetista, né, se os parâmetros, se é uma casa de alto padrão, eu posso pôr mais? Pode, porque lá na NBS 5410, reforçando, fala que isso aqui é um cálculo mínimo, ou seja, o mínimo. É igual aquela história lá. Antigamente, o mínimo para um trabalhador, né, é um capacete de segurança. Geralmente é para o eletricista de redes. Aí, como ele tem que subir escada e trabalha em altura, aquele capacete de segurança com a aranha, né? A aranha, ela protege contra o impacto, que o impacto ele bate no capacete e a aranha aqui, ela que fica embaixo aqui, é como se fosse um amortecedor. Você já reparou que quando você usa um boné, um chapéu aí, né? Ele só tem aquela cavidade, você coloca aqui, né? O chapéu, o boné. Agora, um capacete de segurança,
além do plástico que reveste, que forma o capacete, você tem uma estrutura intermediária que o pessoal chama de aranha, né? A aranha, ela é intermediária e ela parece um amortecedor porque ela é um amortecedor, para ela atenuar o impacto de um tijolo ou de qualquer coisa que cai na sua cabeça. Aí tá vendo a lógica aí, né? Então você vem e desenha aqui a carga. Pessoal, então quer dizer que se eu quiser aumentar, eu posso, mas no mínimo tem que ser essa potência. Inclusive, eu poderia muito bem dividir essa potência que eu acabei de mencionar, eu poderia dividi-la em vários pontos de luz. Eu poderia, inclusive, colocar ela no formato de sanca, né? Sanca é o quê? Você faz um recorte aqui no forro e você pode pôr fita de LED aqui em volta, né? Para ter aquela iluminação mais rebuscada ali, né? Iluminação é, indireta, né? Que é muito boa, além dela ser bonita, né? Ela é muito boa porque se você tiver deitado e uma sanca tiver ligada, aquela luz, principalmente se você for míope, né? Aquela luz ela não atrapalha seu rosto, porque é uma luz indireta, ela está iluminando o ambiente, mas não é igual uma lâmpada, que é um ponto fixo exposto, em que esse ponto fixo exposto, né? Se você olhar para cima, você, né, fica aquela luminosidade ela atrapalha a sua visão ali, né? Por isso que quando o pessoal usa aquele o maçarico de oxacetileno, né, faz uma solda, tem que utilizar aquele capacete, né? Aquele capacete, aquela máscara, não é só pela máscara, é porque ela tem um filtro ali, ó. Aquela luz branca ali, se você ficar enxergando, olhando para ela direta, a sua retina, né, ó, a sua retina é como se fosse uma geleia ali, né? É uma lente, mas não é uma lente rígida. A sua retina é uma lente que ela é permeável, ela respira. Seu olho ali, ele respira, ele não é um vidro, um plástico. E aí, né, aquela luz ali, ela pode queimar aquele vítreo ali, né? Pode dar problema, que aí o pessoal fica vendo o fantasma ali, né, que é aquela luz. Por isso que você coloca um filtro e aí a luz, né, ela é atenuada ali. Inclusive você consegue até enxergar, se você estiver fazendo uma solda, né? Você consegue até enxergar ali o cordão de solda ali, né? Para fazer a solda com a máxima precisão ali, né? Se você não estiver enxergando nada, você vai fazer uma solda de péssima qualidade. Circuito um, já gastei o comando C, né? ABCD, né? Carga de 220 volt-ampere. O interruptor, ó, por que que eu coloco interruptor no lado oposto da abertura da porta? Porque se colocar aqui atrás fica difícil, né? Então é esse movimento que você, futuro eletrotécnico, futuro engenheiro eletricista, tem que entender. Na hora que você faz um projeto, eu me lembro que quando eu fazia o projeto, eu ficava imaginando as pessoas aqui, né? Como se fosse aquele jogo lá, o The Sims, né? Imaginando a pessoa abrindo a porta aqui, aí, aqui que vai ficar o interruptor. Imaginando, aí quando o projeto tem alto padrão, ele tem um desenho aqui da cama, né? Aí você imagina, um quarto de casal, então eu vou colocar um interruptor mais baixo aqui, ó, e um outro do outro lado, né? Aí se são três interruptores, dois é three-way e o que sobra é four-way, né? Então eu já começava até a fazer a lista de material na minha cabeça. Por isso que eu fiquei bom em projeto. Que enquanto eu desenhava, eu não ia para Nárnia, não, porque tem gente que, o cara tá desenhando ali, ele tá no mundo da lua, né? No mundo mágico de Bob. Quando você tá desenhando aqui, ó, sua cabeça tá trabalhando, olha. Aí você tá imaginando a pessoa entrando aqui, opa, então o interruptor fica aqui, circuito um, aqui vai ser o comando E. Nem sei ainda a carga, mas eu já estou imaginando
como que é assim que o nosso cérebro evolui, né? E que a gente consegue projetar, né? Mesmo se a gente fazer nenhum cálculo, a gente já monta uma ideia, um passo a passo, um esqueleto já na nossa cabeça aqui, ó. Quarto 2, 11,09, ó. Toma cuidado, não é 11,9, não, é 0,9, tá? É praticamente 11,1, né? Falta um décimo aí para vírgula 1. Testando, né, no nosso algoritmo, ele é maior de fato, 6 metros quadrados, então a gente já começa o cálculo. Dos 11,09 metros quadrados, eu já aloco de cara para 6 metros quadrados, 100 volt-ampere. Aí eu começo aquele cálculo. Se fosse um programa, ele já ia acumular no registrador dele lá, numa variável, que ela só vai aumentando o valor até estourar a pilha ou até chegar num valor menor do que 4 metros quadrados, né? Que aí ele para de alocar 60 volt-ampere, né? Então, 11,09 menos 6 metros quadrados já dá o quê? É 11,09 mesmo? É isso mesmo. Olha, 3,9. Ah, não, eu tirei, ó. Acho que eu fiz esse cálculo errado, não dá isso. 11,0. Acho que eu coloquei 11,9. Quer ver, ó? Isso mesmo, ó. Tá vendo, ó? Eu de tanto fazer essa conta aqui, ó, já vi que tinha algo de errado na Matrix, né? Lembra lá que o Neo viu o gato passando, né? O gato preto. Déjà vu, né? Aí falou, opa, déjà vu. Aí o Morpheus se ligou, falou, tem algo errado aqui. Então, tá vendo, ó? É porque eu peguei 11 vezes 0,9 menos 6. É 11,09 menos 6. Aí sim, ó. 5,09 metro quadrado. Agora, a partir do segundo é quanto? 4 metros quadrados, né? 60. Agora sim, ó, menos 4 metros quadrados. Ó, acabou o looping, né? Se então o quarto 2 ele tem 100 mais 60. 160 volt-ampere. Então, você já vem, ó, já desenha aqui, ó. Tô colocando um único ponto de iluminação, que eu confesso, questão de potência aqui é muito. Ainda mais hoje que a gente tem. Pensa, esse cálculo ele foi pensado numa época em que não existia lâmpadas igual hoje aqui, né? A gente tem lâmpada de 15 watts, por exemplo, que equivale a uma de 100. Tem uma de, se eu não me engano, não sei se era 6 watts de LED, ela é equivalente a uma de 60, só para você ter uma ideia. Dependendo da marca ali, né? Pensa, é muita potência, né? Muita iluminância, né? Capacidade de iluminação com pouca potência.
Circuito 1, comando E. Beleza, ok, ok. Deixa eu salvar, né, para não esquecer. E agora, professor? Agora, como a iluminação acabou, né? Por padrão, você faz o cálculo do circuito de iluminação. Que é o quê, professor? Você vai somar todas as cargas, né, do circuito 1. Ah, então, iluminação C1, né? Circuito 1 vai ter o quê, ó? Eu vou até usar o próprio desenho aqui, ó. Whisky Charlie, o banheiro, ó, é quanto? 100. Mais cozinha, COS. Vamos pôr a abreviação aqui. 100 também. Mais sala, 400 volt-ampere. Toda vez é bom você escrever a unidade de medida, tá? Para você ir, né, assimilando. Quarto 1, 220 volt-ampere. E ainda tem a pegadinha, né? Quando você vê volt sozinho é tensão, ampere sozinho é corrente. Os dois juntos é potência aparente, né? Quarto 2, 160. Daí, ó, quando você arbitra, né, acabou iluminação. Mas pode acontecer o caso, né, se essa, em vez de uma casa, vamos supor que fosse uma faculdade aí. Quantas salas que uma faculdade não tem, né? Tem sala de aula, tem laboratório. Com certeza o circuito de iluminação, né, de um pavilhão ali, cheio de salas, cheio de laboratório, CA, né, que é o centro acadêmico, é gigante, né? Então, ó, 100 mais 100, que é do cozinha, mais 400, que é da sala, mais 220, que é do quarto 1, mais 160, que é do quarto 2, ó. Tudo isso que nem 980 volt-ampere. Guarde esse valor aqui, ó, por quê? Esse valor ele vai fazer parte da soma total do circuito 1. Essa potência aqui, ó, dividida pela tensão, lembra lá da fórmula, ó, potência é a tensão vezes a corrente. Se eu isolar a corrente, a tensão passa aqui para o outro lado, né? Tá multiplicando, ela passa dividindo. Então vai ficar o quê? Corrente é igual a potência dividido pela tensão. Se eu pegar essa potência, circuito é monofásico, equatorial Goiás é 220, né? Se for um local onde é 110, né, que na verdade eu falei para vocês que não é 110, é 127, tá? Quem fala que é 110 está falando errado, viu? Ah, não vai dar nada não, dá sim. Vamos pegar esses 980 só para eu calar a boca de quem fala que não é, que não vai dar nada, ó. 110. Para mim esse negócio do 110 é um desserviço. Infelizmente, o 110 ele está em muito equipamento até hoje. Ó, 8,9 amperes, né? Os mesmos 980 dividido por 127 já vai dar o quê? 7,7, ó, já dá menos ainda. Você está percebendo um padrão aqui, ó? Vamos dividir pela nossa tensão equatorial Goiás aqui, ó, 220 volts. Ué, maior a tensão do local, menor a corrente? Pode isso, Arnaldo? Isso mesmo. Essa é outra pegadinha do malandro. É porque é o seguinte, né? Se você for pensar de forma abstrata, né? Quando você faz uma divisão, não é numerador
dividido pelo denominador vai dar um valor C, né? Valor genérico. Quanto maior ó, o denominador, você concorda que o resultado vai ser menor? Por quê? Porque eu estou pegando um valor fixo e dividindo ele em mais partes. Se eu aumentar o denominador, eu divido ele, né? Se eu tivesse, vamos ressuscitar os livros lá de matemática. Se eu tenho um pedaço de chocolate, divido ele por 2, vai dar metade. Agora, se eu divido ele por 3, vai dar um terço. Se eu divido ele, né, por 4 aqui, ó, vai dar um, é, vai dar 4, 3 quartos aqui, ó. Então, esse pedaço, você percebeu que ele era maior, ele ficou menor aqui, ó. E quanto mais eu dividir, ó, mais ele vai ficar menor aqui, vai diminuindo. Então, essa lógica matemática aplicada a circuito elétrico, quanto maior o potencial elétrico da rede, menor a corrente. Qual que é a consequência disso? Né? Vou dar uma de Google, valendo. A consequência disso é você ter, se a corrente é menor em 220 em relação a 127, quer dizer que em 220 o disjuntor vai ser menor e o cabeamento vai ter uma bitola menor. Ah, professor, por isso que eu já trabalhei lá no Pará, tem um local lá que é 127, que é o 110, né? O que o senhor fala aí, né? E realmente o disjuntor de um monofásico lá é maior e a bitola é maior se for relacionada aqui. Só para vocês terem uma ideia, ó. Um chuveiro de 4.400 aqui em Goiás, monofásico, vai dar uma corrente de 20. Somando mais 5, um disjuntor de 25. Agora, esse mesmo chuveiro, ó, como é que eles fazem para alterar o projeto? Eles alteram o valor da resistência elétrica, tá? Esse mesmo, para 127 volts, a corrente, ó, de 20 ela salta para 34. Mais 5 vai dar 39, ou seja, praticamente um disjuntor de 40 amperes, sendo que aqui no 220 é um disjuntor de 25, porque a corrente dá 20. Aqui a corrente é 34 mais 5, 39, né? Então, como não tem um disjuntor de 39, é o maior mais próximo, de 40. Se o disjuntor é o dobro, imagina a bitola. Provavelmente, se não for o dobro, ela é maior, com certeza. Então, você está entendendo? É isso, né? É esse tipo de raciocínio que você, futuro eletrotécnico, que você, futuro engenheiro eletricista, tem que ter de forma matemática aplicada, né? Sair da abstração aplicada a quê? À eletricidade e aplicada ao projeto elétrico. Hum, agora voltando aqui, ó. Depois que o projetista termina essa fase aqui, ele vai lá na norma da concessionária, tá? Tem essas duas aqui, tem a 01 e a 04. A 01 é para uma única unidade consumidora, a 04 é para múltiplas. Mas na sua gênese, aquelas tabelas que a gente olha são a mesma coisa, tá? A tabela de classificação do tipo de cliente, ó. Já tô dando spoiler aqui, ó. Agora vamos lá na sua folha de tarefa aqui para vocês compararem aqui, ó. Inclusive, ó, vamos dar uma atualizada
nessa imagem aqui, ó. Deixa eu apagar ela aqui. Deixa eu dar uma captura de tela aqui, ó. Atualizar a imagem aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Pode ser que o seu desenho aqui ele fique deformado, porque às vezes você vai. Aqui é porque eu já configurei, tá? Para ele ir atrás do texto, ó. Tá vendo? Que a imagem tá passando e o texto tá ficando por cima. Se o seu não tiver configurado, na hora que você colar a imagem, você vem aqui, ó, nessa pranchetinha, ó, colar especial, clica nela, ó. Quando você instala o Word, ele vem para colar em bitmap. Bitmap é horrível. Por quê? Vocês vão ver na prática aqui, ó. Aqui tá em bitmap, ó. Ó, eu vou deformar a imagem, ó. Tá vendo que ela tá perdendo a resolução. Agora, quando eu colo como PNG, ela não perde a resolução, tá? E aqui, ó, tá vendo que esse exemplo do circuito 1, ó, vou até grifar ele aqui, ó, a gente lembrar na próxima aula. Tá vendo que aqui ele deu uma dividida, ó, na sala deu os 400. Não, professor, deu 200. Não, ó, você não leu aqui, ó, 2 de 200 volt-ampere. Quanto que é 200 mais 200? Acertou 400, né? Então, o que que o projetista fez aqui? Ele calculou em conformidade com a norma que a gente estava seguindo. Esse valor tinha que ser 980, obrigatório, tá? Quer dizer que o Proelétrica, o MapSuite da Autodesk, lá do Revit, eles iam dar esse mesmo valor positivo e operante. Ia dar esse valor aí. Então, próxima aula a gente vai ver o valor, né, do circuito 2, que são as tomadas de uso geral, e elas têm um algoritmo próprio, tá? Ele depende, já dando spoiler aí, né? Ele depende da área, mas também a gente tem que fazer o cálculo do perímetro. E a lógica, já vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha aí, a lógica de calcular o que que é o perímetro? É a soma dos lados aqui. A lógica é que a tomada, indiferente da iluminação, a tomada ela fica na parede, a iluminação fica no teto, geralmente, né? Ah, professor, mas tem a arandela. A exceção, vocês já ouviram, não tem aquele meme que fala que a exceção é o exemplo do burro, né? Ah, no Brasil ninguém ganha bem. Ah, mas tem o Pablo Marçal, que ganha milhões. O Pablo Marçal, o professor Renan, é uma exceção. Eles ganham bem. Por isso que o meme é: a exceção é o exemplo do burro. Você tem que dar o exemplo da maioria. A maioria no Brasil ganha um salário baixo, diferente do Pablo Marçal e do professor René. Tá rindo aqui, ó. Ele tá falando, eu ganho muito mais que o Pablo Marçal. Então tá, galera. Fiquem com Deus, tá? Deixa eu salvar aqui. Próxima aula, cálculo de tomadas de uso geral.